Boa noite, eu sou Gustavo. Estarei fazendo uma introdução sobre o assunto políticas de privacidade no Google. Afinal de contas, o que é uma política de privacidade? Atualmente, existem sites e aplicativos que lidam com todos os tipos de informação de usuários. Essas informações podem ser simples ou podem ser sensíveis. Ao mesmo tempo, o volume de dados pode ser pequeno ou pode ser grande. Então, nesse sentido, a política de privacidade são os termos que vão descrever práticas adotadas pelos sites ou aplicativos com relação ao uso da informação desses usuários, ou seja, se a informação vai ser usada por terceiro ou não, e o que será feito com essa informação, qual o destino dessa informação. Então, essas informações ou dados, eles podem ser capturados, por exemplo, por cookies, no caso de navegador ou de sistemas web, localização ou comportamento utilizando o produto. Localização seria um tipo de GPS integrado, tem geralmente essa opção de permitir localização quando você acessa um aplicativo. E o comportamento seria como a pessoa usa esse aplicativo. No caso de uma rede social, por exemplo, seria um exemplo mais adequado. Então, qual a importância de se ter uma política de privacidade, A principal importância de ter uma política de privacidade é a transparência e credibilidade passada aos usuários do seu sistema, o que vai engrandecer o sentimento responsável da marca, plataforma ou rede. Ou seja, com a boa política de privacidade, um usuário vai se sentir seguro usando, por exemplo, no caso do Google, uma plataforma como o YouTube, ou pode ser também usando o serviço como o Gmail. Então, essa é a principal importância de trazer transparência e confiabilidade para os seus serviços. Bom, já no meio jurídico, é bom ressaltar que uma documentação bem organizada, detalhada e clara pode estimular os usuários a realizar uma leitura, o que de fato não acontece muito. Pelo menos eu, particularmente, tenho maneira de passar essa parte de privacidade e só concordar quando eu quero usar um serviço, mas a gente deve ler, viu? Então, o usuário vai passar a ler essa política antes de dar consentimento e concordar com o descrito nela. Tal fato evita problemas futuros que podem vir a ocorrer e estiverem previstos dentro dessa política, beleza? O que é preciso para montar uma boa política de privacidade? Apesar de ser um termo jurídico, a política de privacidade deve ter textos claros que transmitam a informação de uma forma coerente e objetiva, até mesmo para usuários mais leigos. Do contrário, pode acontecer de leitores dessa política procurar um negócio similar, mas com uma política de privacidade mais bem escrita. Às vezes porque não entende a política de privacidade daquele produtor de negócio, no caso o Google, E às vezes porque o negócio mesmo é mais atrativo. Tem algum aspecto na política que você não encontrou na outra política. Então a política de privacidade, ela também deve estar visível, de uma forma clara. Então essa estratégia, ela vai de encontro ao marketing. Quer dizer, ela tem que estar visível de uma forma clara dentro de uma página web. Porque ela pode ser usada como landing pages, que seria aquela primeira página do mecanismo de pesquisa do Google. Também pode ser usada no Google Ads, que é o principal mecanismo de propaganda do Google, beleza? Então, o Google Ads exige uma boa visibilidade dessa política. Além disso, é preciso destacar a forma como os dados são utilizados, garantindo a honestidade com relação ao cliente. Algumas das observações para esse caso podem ser listadas abaixo. Então, você tem aí páginas e situações em que serão solicitados dados sobre o visitante, informações a serem coletadas, informação que você vai coletar desse visitante e do usuário, compartilhamento de informações com terceiro, leis que asseguram a legalidade da sua política de privacidade, porque a política de privacidade tem que ser validada, então tem que ser legal. E não pode ser abusiva também. Possibilidade de atualização regular dessa política, o que sempre ocorre. Você teve aí há pouco tempo atrás a Lei Geral de Proteção de Dados, que atualizou as políticas de privacidade. Então, todos nós recebemos alguns e-mails do serviço que a gente usava da Google, por exemplo, avisando que ia mudar, ter alterações na política, nas diretrizes da companhia, beleza?
Então, ciente de como a política de privacidade tem caráter jurídico, a figura do advogado se faz necessária para adequar as cláusulas dessa política à necessidade do empreendedor. Então, o advogado vai fazer com que essa política seja mais clara, de acordo com o que o empreendedor precisa, o que minimiza a possibilidade de processos por falhas e dados vazados, como a gente teve o caso aí recente de vazamento de dados de CPF brasileiros e anteriormente teve da Cambridge Analytics também. A alteração das políticas também deve ser indicada por esse colaborador, ou seja, o advogado também deve indicar quando você deve alterar uma política. Essa é uma forma de prever alegações de abusividade na política, beleza? Em suma, a política de privacidade ela é de extrema importância para a organização nos âmbitos organizacional, de uso de seus produtos e serviços, e também jurídico. Nesse sentido, essa política, se for bem construída e tiver uma consultoria jurídica, evita problemas não esperados para o empreendedor e garante também a confiabilidade do negócio. Beleza? Boa tarde. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre as políticas de privacidade do Google. Bom, começando pelas informações que são coletadas. O Google ele coleta diversas informações dos usuários. Informações essas que são para fornecer um serviço melhor para os mesmos. Desde coletas mais básicas, como do idioma que é falado pelo usuário, até as mais complexas, como informações fornecidas sobre os aplicativos, navegadores e dispositivos que são utilizados para acessar o serviço da Google. Essas informações são coletadas com base na atividade do usuário com o serviço da mesma. Algumas dessas informações são vídeos assistidos no YouTube, nas plataformas do Google, os termos que são procurados, as informações de áudio, que quando a gente está gravando alguma coisa para pesquisar, por exemplo, ficam salvas ali, atividades de compra que são feitas por nós ali também, pessoas com que a gente se comunica ou compartilha conteúdo também são formas do Google conseguir esses dados e informações, nosso histórico de navegação, visualizações, interação com conteúdo e de anúncios. Então, ele vai pegar os dados que a gente fornece através da nossa interação com esse conteúdo, número de telefone que a gente fornece, informações de localização, por exemplo, nosso GPS, nosso IP, os dados do sensor de nossos dispositivos, entre outras informações que são coletadas pelo Google diariamente. Bom, agora um pouco sobre a política de privacidade do Google. Por que o Google coleta esses dados? Os dados são coletados para utilizar e para fornecer o serviço da empresa para o usuário de uma forma mais precisa. Manter também, melhorar os serviços oferecidos, desenvolver novos serviços, fornecer também serviços personalizados para cada usuário, incluindo conteúdos de anúncios ou novos conteúdos, avaliar também o desempenho e optimizar esses produtos. É uma forma de interagir diretamente com o usuário, também para proteger o usuário, a empresa e melhorar a segurança de ambos e também de seus produtos. O Google também ele utiliza essa coleta de dados a fim de fornecer coisas que são direcionadas diretamente para o usuário. Por exemplo, o usuário ele gosta de determinado produto, clicou em anúncio de determinado produto de algum jogo. O Google, então, vai reconhecer essa informação e vai destinar para esse usuário algum produto destinado a isso, entendeu? Então, é uma coisa bem específica para cada usuário. Através dos dados coletados, ele vai fornecer, vai tentar melhorar e vai tentar sempre estar mirando em cada usuário de forma diferente. Agora eu vou falar um pouco sobre o controle de privacidade. O usuário ele vai ter sua livre escolha em relação ao seu controle de privacidade. Informações são coletadas, como elas são utilizadas, o usuário pode ter o controle sobre isso. É possível fazer essa gerência através do painel de controle do Google. A gente consegue fazer esse controle de privacidade, controle de atividade, as configurações de anúncio que a gente quer que recaia sobre nós, recomendações são compartilhadas conosco. E esses modelos de usuário fazem com que podem ser exibidas as nossas atividades, os painéis de controle, informações pessoais. A gente pode escolher se pode exibir ou exportar e remover informações também. Bom, agora um pouco sobre o compartilhamento de informações pelo usuário. Muitos serviços permitem que as informações elas sejam compartilhadas. Por exemplo, eu quero compartilhar um vídeo no YouTube. Aí eu posso escolher se eu quero compartilhar só para mim ou para outros usuários também. Isso fica a livre escolha da pessoa.
se eu tiver com a conta conectada e, por exemplo, fazer um comentário no vídeo de alguém, se eu gostei ou não do vídeo, qualquer comentário que for, isso vai ficar salvo ali, outras pessoas vão ter acesso também. Eu também posso estar compartilhando informações pelo Google, por exemplo, quando eu vou comentar em algum post, ou alguma propaganda, eu faço algum comentário ali, se eu gostei ou não. Isso é um compartilhamento feito pelo usuário. Agora, o compartilhamento feito pelo Google. O Google ele só vai compartilhar suas informações caso você dê autorização, ou por algum motivo legal, ou com administradores de domínio, que têm acesso a essas informações também. Bom, agora eu vou falar sobre a segurança das informações. Todos os produtos da Google eles são desenvolvidos com recursos de segurança mais sólidos para proteger continuamente as informações do usuário. E são utilizados recursos como criptografia para manter os dados seguros quando eles estão em trânsito, ofertado também para a gente segurança como verificação de 2 etapas. Medidas de segurança física também são feitas pela Google para evitar acesso não autorizado de pessoal, restrição de acesso a informações pessoais pelos funcionários. Então, assim, é um serviço de proteção bem amplo pela empresa. Bom, questão de exportar e excluir informações, a Google ela permite que o usuário possa exportar informações da sua conta, se ele quiser fazer um backup ou utilizar algum serviço externo, se ele quiser excluir sua conta ou excluir as informações também, o Google dá essa livre opção para o usuário. A retenção das informações do usuário. Os dados que são coletados pelo Google eles são retidos em períodos diferentes, dependendo de quais dados são e como que eles foram definidos nas configurações dos usuários. Quando o usuário exclui os dados, eles seguem uma política de exclusão, para garantir que esses sejam removidos de uma forma completa e segura dos servidores, ou retirados também de forma anônima. Bom, a transferência de dados. Por existirem servidores espalhados pelo mundo todo, não dá para a gente saber aonde que estão os nossos dados, em quais servidores. E cada país tem uma lei para esses servidores. Porém, o Google, independentemente do país onde estejam os seus dados, ele vai saber, ele vai utilizar a mesma proteção oferecida em qualquer país. Então, assim, não precisa se preocupar, porque independentemente de onde sejam seus dados, eles vão estar protegidos pela mesma lei da Google. Para quem se dedica a essa política? Essa política de privacidade da Google vai se aplicar a todos os serviços do Google. Por exemplo, YouTube, Android, serviços oferecidos em site terceiro, como anúncios. Ela só não vai se aplicar para empresas terceiras que utilizam os serviços do Google, por exemplo, para anunciar. Essa política não vai ser utilizada aí. E também serviços ofertados por outras empresas que são exibidos para o usuário em motores de pesquisa também. Mas é só em serviços do Google que essa política se aplica. Bom, e essa foi a minha breve apresentação sobre o Google. Seguimos para a próxima. Obrigado. Olá a todos, eu sou a Stephanie e eu vou trazer um pouquinho aqui sobre os direitos e os deveres de quem usa o Google. Bom, o primeiro direito que o Google dá a gente é o acesso a uma variedade de serviços úteis. O serviço mais útil que eu acredito que seja é o serviço de pesquisa, porque, por exemplo, a gente pode pesquisar pesquisar algum termo e receber um retorno em segundos. Outros aplicativos úteis também pode ser o Google Maps, né, que possui GPS, o Chromecast, que permite a gente transmitir alguma imagem de um computador, de um celular para a televisão, dentre outras. Outro direito da gente também é a melhoria constante no serviço do Google. Para quem é usuário de Android sabe que o Google trabalha bastante em atualizações, tanto do sistema quanto dos próprios aplicativos deles, para fornecer para a gente uma melhor experiência do usuário, né? Outra coisa interessante também é que a Google faz um alto investimento em inteligência artificial e aprendizado de máquina para detectar spam, para detectar e bloquear spam e malware, né? Então, isso é algo que já dá para a gente ver que a Google trabalha bastante para que a gente tenha uma experiência ótima usando os produtos deles. E um dos direitos mais importantes, né, que eu considero, tratando-se de LGPD, é a segurança dos dados e não fornecimento a terceiros. Esse não fornecimento a terceiros
ele só ocorreria caso a gente desse a permissão, né? Caso a gente permitisse, ou, por exemplo, no caso de empresas afiliadas. Vamos supor que tem alguma empresa afiliada do Google que realiza tratamento de dados. Então, para que essa empresa realize tratamento de dados, né, o Google precisa fornecer esses dados, mas ele só fornece se essa empresa garantir que vai seguir também as mesmas políticas de privacidade e os mesmos termos, né? Só dessa forma que a Google fornece os nossos dados e mais uma forma também que eu nem citei no slide, mas que eu li lá é quando ocorre alguma investigação governamental. Vamos supor que uma pessoa está sendo investigada de algum crime e o governo quer saber os passos dessa pessoa, né, saber todos os dados que tem sobre ela na rede. Então, o Google, nesses casos, também fornece os dados da gente. Então, né, falei um pouco dos direitos, agora os nossos deveres. O nosso dever, o primeiro dever que a Google cita, é o conhecimento, né, e o cumprimento desses termos de política. Os termos de política, eles estão bem explicados, tem bastante vídeo, sabe? Estão bem explicadinhos. Acho que tá bem legal para quem quer ler e entender bem como que o Google tem usado os nossos dados. Então, é dever da gente cumprir com o que está escrito lá naquela política de privacidade. Outra coisa também importante, que é nosso dever respeitar as outras pessoas, dado que o Google é uma plataforma comunitária, né, uma rede comunitária, então é importante que a gente respeite os outros usuários e também a gente precisa dar permissão ao Google para usar o nosso conteúdo. Vamos supor que a gente coloque um vídeo no YouTube em modo público, né? Então, a gente, por exemplo, precisa dar a permissão do Google para que, por exemplo, vamos supor que a pessoa coloque lá uma pesquisa. Então, a gente tem que dar permissão para que esse vídeo seja uma das opções lá quando a pessoa pesquisar, sabe? Então, isso, né? A gente tem que dar essa permissão do Google usar o conteúdo criado pela gente. Agora trazendo um pouquinho sobre o impacto da LGPD sobre a política de privacidade do Google. Então, sobre isso especificamente, o Google não mudou a sua política de privacidade por causa da LGPD, porque a gente sabe, né, que cada país tem a sua própria política de privacidade e o Google não é uma empresa brasileira, né, que surgiu no Brasil, então não faz muito sentido eles seguirem a política da gente, né? Então, por ser um país de fora, ele segue a GPDR, que é uma lei de proteção de dados também europeia, que andei lendo sobre e ela é bem parecida com a LGPD. Há algumas mudanças, né, algumas coisas diferentes, mas no geral é bem parecida. Então, para responder bem a pergunta, né, se houve impacto da LGPD sobre a política, não houve, dado que a Google já implementa a política GPDR para a proteção dos dados. Então, é só isso que eu queria trazer aqui para vocês. Agora vamos dar espaço para o próximo colega falar um pouquinho. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet e como que isso afeta as políticas de privacidade do Google. Mas já adiantando um pouco, o Marco Civil ele não regulamenta uma empresa específica, né, como o Google, mas sim um conjunto de atitudes pela internet. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Mas bom, para dizer o que é o Marco Civil, né, ele foi uma lei aprovada em 2014. Ela foi a primeira lei do Brasil para falar sobre princípios de privacidade, direitos e deveres dos usuários da rede para o uso da internet no Brasil. E ele passou a ter algumas abordagens jurídicas, né? Ele começou a abordar relações jurídicas com as atividades que a gente faz usando a internet. Então, comentários que a gente escreve publicamente, comportamentos e atitudes, eles passam a ter consequências jurídicas. E como uma lei tem vários artigos, eu trouxe alguns principais aqui, né? São os preceitos fundamentais. E o primeiro deles é a inviolabilidade da intimidade da vida privada. Depois, a proteção contra o fornecimento de dados pessoais coletados pela internet a terceiros, sem prévio consentimento do titular. O direito a informações claras e completas sobre o tratamento de dados pessoais
e a necessidade de consentimento expresso e destacado sobre o tratamento dos dados. Então, vocês podem perceber que o primeiro, ele foi também uma influência direta do caso Carolina Dickmann, que teve o seu computador invadido, várias informações pessoais roubadas, inclusive suas fotos íntimas que foram divulgadas pelas redes sociais e pela internet, e aí isso causou uma grande movimentação, né, uma grande repercussão, que acabou gerando a Lei Carolina Dickmann em 2012, e aí ela está sendo usada também lá no início do Marco Civil como um preceito fundamental. Os demais, vocês podem perceber que eles têm bastante relação com o consentimento expresso do usuário, então uma empresa não poderia mais coletar dados ou processar esses dados sem o mínimo consentimento do usuário que está acessando. E é interessante perceber também que as semelhanças entre o Marco Civil da Internet e a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não são uma mera coincidência, né? Enquanto o Marco Civil da Internet prevê a segurança de dados somente em ambientes online, é importante destacar que a LGPD elas tem diretrizes mais específicas, né? Uma coisa um pouco mais moderna, mais refinada, que fala sobre aplicações, sobre segurança. Ela detalha também quais são os tipos de dados existentes e como que deve ser feita a movimentação desses dados pela rede, inclusive offline. É importante mencionar que o Marco Civil ele trata somente online e a LGPD trata tanto online quanto offline. Aqui só uma curiosidade mesmo, né, enquanto a gente iniciou a gravação dessa própria reunião pelo Google Meet, a gente tem o que é um aviso, uma pergunta de consentimento explícito, como o Marco Civil regula, e ele fala para você confirmar se você tem certeza de que você vai gravar essa reunião sabendo que ela pode estar sujeita a ações judiciais. Então, a gravação de uma reunião sem o consentimento de todos os participantes talvez seja ilegal e está sujeita a ação judicial. Você precisa do consentimento de todos os participantes para gravar essa reunião, inclusive dos convidados externos e atrasados. É muito interessante notar aí, né, que eu imagino que várias pessoas já consigam perceber esse tipo de pergunta quando utiliza serviços, e já é como que eu posso dizer, uma consequência direta do Marco Civil e da LGPD sobre os serviços do Google. Continuando, e resumidamente, o Marco Civil ele pode ser tratado de forma de 3 pilares, né? São 3 bases principais da LGPD. Eu vou abordar brevemente cada um deles, só para comentar um pouquinho mais sobre como que isso influencia no serviço do Google. O primeiro deles é a neutralidade da rede, e isso diz que os provedores de acesso à internet não podem oferecer pacotes diferenciados que permitam acesso exclusivo apenas a alguns serviços, como e-mails ou redes sociais. Então, o que a gente via, por exemplo, um pacote que era só de acessar o Facebook, por exemplo, somente serviços do Google, ele não poderia acontecer, não poderia ser ofertado, porque isso seria um tratamento diferenciado dos pacotes, os pacotes de internet mesmo. Então, pensem comigo, né? Para eu conseguir limitar o acesso a uma plataforma do Google, por exemplo, ao YouTube, eu precisaria ler que tipo de pacotes que esse usuário está trafegando para conseguir barrar ou não. Então, o fato da empresa saber e fazer essa leitura, né, saber que tipo de pacote que é, de onde que vem, já infringe o Marco Civil. Além disso, a gente pode também citar que os órgãos de fiscalização, alguns deles já existiam, alguns outros foram formalizados como órgãos de fiscalização para a internet, e aí alguns principais são a Anatel, que trata a infraestrutura dos serviços de telecomunicações, a Secretaria Nacional do Consumidor, que verifica violações aos direitos dos consumidores, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que ele serve para apurar infrações de ordem econômica, como tentativas de restringir a concorrência no mercado. E aí, por fim, só para comentar mesmo que na LGPD, né, o órgão que é responsável pela fiscalização na utilização dos dados pessoais é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, por fim, um pouco sobre privacidade. Os provedores de serviço de internet, eles podem armazenar somente informações por 1 ano dos usuários, com exceção de algumas determinações judiciais, e elas não podem ter nesses registros os históricos de navegação de seus clientes, nem dos dados pessoais. Então, somente a IP da conexão, o MAC address do dispositivo,
datas, horários e durações das conexões. Uma conclusão disso é que o Marco Civil ele tem um maior impacto para o setor de telecomunicações, porque eles usam bens públicos, né, como espectro de frequências e posição orbital para prestar serviços privados em cima de bens que são públicos. E aí, fazendo um serviço com um link, fazendo um link com serviços do Google, eu encontrei algumas declarações que o diretor de políticas públicas do Google, no Google no Brasil, em 2016, ele criticou muito o Marco Civil. Ele disse que houve muita pressa para a regulamentação da lei, e isso acabou gerando muita insegurança jurídica por conta do decreto no item que define dados pessoais. De acordo com ele, foi feito com muitas inconsistências e com possíveis brechas que poderiam entrar em conflito com futuras leis de proteção de dados, e também gerou insegurança devido ao controle e acesso governamental dos dados dos usuários. Aqui é um ponto um pouco mais só para explorar mesmo quais são os dois lados, porque, por um lado, alguns viram o Marco Civil como uma lei legal que contribui com os direitos e deveres dos usuários na internet, mas também tem o outro lado de que quem diga, né, que essa lei ela foi uma forma do governo ter mais controle sobre o jeito que a gente usa a internet, o que tipo de dados que a gente está acessando, como mesmo uma forma de manipulação. Então fica aí no ar um pouco sobre isso. Na minha opinião, eu vejo que, de certa forma, isso veio somar com a LGPD, né? Acho que somente o Marco Civil ele não foi tão efetivo, você consegue encontrar muitas violações violações dos direitos mesmo dos usuários, no sentido de aprovar ou não coleta de dados, né? Você sabe que hoje em dia ainda tem muitos sites que coletam muitos tipos de dados sem o seu consentimento, você ainda tem operadores de internet que ainda fazem bloqueio de certos tipos de pacote, então você tem TIM, você tem Claro, Vivo, todas essas ainda furam, né, encontraram brechas para fazer esse tipo de diferenciação de pacotes. Você encontra pacotes que tem mais mega para Facebook, mais mega para Instagram, coisas assim que vão contra o Marco Civil, e percebe-se que, de fato, né, considerando o tempo que foi desenvolvido e outras reclamações de outras empresas, houveram sim brechas e foi desenvolvida, a lei em si foi desenvolvida com uma certa pressa, o que deixa no ar aí, será que realmente foi pensando somente na questão de privacidade dos usuários, ou não, se teve outras influências políticas, o que provavelmente deva ter acontecido. Com os estudos realizados com o material disponibilizado no Moodle e com o término desse trabalho, foi possível entender melhor sobre o assunto e descobrir algumas importâncias e dificuldades em relação a essas leis. Em relação às importâncias, temos que, por exemplo, a segurança do usuário, onde o usuário tem total conhecimento de como seus dados podem ser trabalhados, usados e vendidos para terceiros. Temos insegurança da empresa, onde a empresa tem noção de seus direitos e deveres. Temos a unificação de leis, que elimina lacunas e deixa as leis mais claras. E transparência, onde o usuário, empresas e órgãos fiscalizadores têm total conhecimento de seus direitos, deveres e das normas de um para o outro. Já em relação a dificuldades, temos a confiança, que nesse caso pode ser confiança perante a lei, as empresas ou até mesmo perante o governo. Em alguns países, como o Brasil, a falta de autoridades para fiscalizar e punir as empresas. Temos também a burocracia, que vimos alguns relatos de empresas reclamando, e a falta de estrutura adequada para melhor atender empresas e usuários. Já em relação a consequências de não se ter uma boa política de privacidade, temos a perda para a empresa, a perda de credibilidade, e temos alguns problemas jurídicos, que podem ser de multas,
até impedimento de efetuar certos serviços.